Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Uma história extremamente diferente, até porque eu recebo essa história de um homem e é menos comum, né? É menos comum que os homens nos escrevam, embora eu tenha recebido cartas masculinas lindíssimas, e essa de hoje é especialmente linda. Eu queria muito agradecer ao Gregório, nosso querido ouvinte Gregório, que mandou essa carta linda, a sua história, e com um final totalmente surpreendente. Então prepare o seu coração para a história que o Gregório tem para contar. Ajude-nos, será muito importante. Clica aí no Valeu Demais abaixo do vídeo e contribui da forma que você puder. Nós vamos começar a história do meu querido Gregório. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu acabava de chegar naquela cidade. Eu tinha um histórico para aquele convite. Eu sou um profissional formado em logística. E não foi só a faculdade que eu fiz, não foram apenas os cursos que eu fiz, mas eu acabei tendo realmente bons desempenhos nas empresas para as quais trabalhei. E quando eu recebi o convite daquele dono da empresa, o presidente da empresa, para ir fazer parte dos profissionais da firma dele, eu não sei, eu fui com uma certa empolgação, sabe? Eu fui assim com a cara e com a coragem. Antes eu queria explicar para o teu público ouvinte o que na verdade faz um profissional da minha área de logística, um especialista como eu. Nós somos profissionais que trabalhamos com a área desse controle logístico. A gente é responsável por organizar, implantar e até monitorar cada fase dos processos logísticos de uma empresa. E inclui tudo, viu? Inclui, por exemplo, as etapas de negociação com fornecedores, o planejamento de produção, a gestão de materiais e produção, a gestão de armazenagem dos produtos, estocagem dos produtos, a gestão dos transportes desse produto. Olha, é uma área muito abrangente. Sabe por que eu faço essa introdução? Porque eu sei que o seu canal é muito ouvido e quem sabe eu, Gregório, hoje possa prestar um serviço. De repente, entre as pessoas que estão escutando, tenha uma mãe atenta, um pai, ou um jovem, ou uma jovem, que procure um caminho, uma profissão. Olha, eu queria indicar, vale a pena, a área de logística. Procure saber um pouquinho mais a respeito disso, e realmente eu recomendo. Mas eu cheguei naquela cidade para trabalhar como executivo naquela empresa, para o dono da empresa. Logo de cara, o presidente, que também tinha uma idade compatível à minha, eu podia dizer que ele também fosse um sujeito jovem. Sim, porque todos os episódios que eu passo a narrar a partir de agora, eles começam a acontecer quando eu tinha 35 anos. E ele tinha 5 só a mais do que eu, o dono da empresa.
Obviamente que ele estava herdando tudo aquilo da família. Ele era responsável pela empresa, mas representando toda uma família. Ele tinha 40 anos. Ele era casado, pai de um casal de filhos. Eu não, eu ainda estava solteiro. Se bem que até ali, 35 anos, eu havia já tido algumas investidas na área amorosa, mas ainda não havia descoberto a verdadeira felicidade. Então, eu, Gregório, acabei caindo nas graças daquele jovem, porque era jovem, 40 anos, o presidente da empresa, eu 35, a idade praticamente compatível entre mim e ele. O Gustavo, o dono daquela empresa, o Gustavo me recebeu muito bem e eu e o Gustavo tivemos uma grande empatia, sabe? E logo nós nos sentimos à vontade um com o outro. Ele me tratava não como um funcionário, mas até por uma característica pessoal dele, ele me tratava assim como um amigo. Ele mantinha a porta da sua sala aberta, então eu podia entrar quando eu quisesse, até pela função que eu ocupava. Mas uma coisa eu queria dizer antes de continuar: nem sempre era assim. Eu já havia tido naquela função e havia donos de empresa que eram rigorosos, herméticos, extremamente fechados, né? Que não recebiam, em hipótese alguma, você, para conversar com o dono da empresa, tinha que marcar um horário. Havia todo um aparato em torno daquela pessoa. Desta vez, não. Eu, o Gregório e o Gustavo, nós nos demos muito bem. Eu era sozinho quando eu cheguei naquela cidade, eu não conhecia ninguém ali. Fiquei hospedado num hotel até que eu conseguisse um lugar para morar. O salário, de fato, era bom e dele eu não posso reclamar. Então foi numa sexta-feira à noite que eu saí meio sem rumo para conhecer um pouco da cidade. Encontrei um barzinho que ele havia me recomendado. O dono da empresa falou: tem um barzinho muito legal, muito gostoso aqui, é bacana, quando você quiser ir lá. Ele me passou assim um cartão do barzinho e ele me recomendou. Quando eu cheguei lá naquela sexta-feira, adivinha quem eu vejo? Eu vejo o Gustavo, ele, o meu chefe, quer dizer, o dono da empresa. Então eu quando vi a mesa, eu cheguei até onde ele estava com uma outra pessoa, um outro rapaz, e me apresentou esse seu amigo, e aí ele me apresentou a namorada dele, Cibele. Essa aqui é a Cibele, minha namorada. Eu segurei, eu cumprimentei a Cibele, eu segurei porque tinha alguma coisa que vocês vão me entender. Ele era casado. E ele não era casado com a Cibele. Ele era o dono da empresa, ele era casado, já disse que ele tinha um casal de filhos. Cibele era namorada. Eu cumprimentei, mantive a boa compostura, mas quando eu olhei para Cibele, foi como se um encanto imediato tomasse conta de mim. Eu não sei falar, mas eu senti algo inexplicável que me incomodou tanto que eu me senti até envergonhado, sabe? Ele me convidou para eu ficar ali na mesa, até porque eu estava sozinho, mas eu não conseguia parar de olhar para Cibele. E lógico que ela percebeu, lógico que ela notou. Eu ficava olhando para ela, ele não. O Gustavo, o meu chefe, não. Ele seguia conversando normalmente com a pessoa que estava com ele, mais a Cibele e eu, mas eu fiquei completamente sem jeito, porque eu fiquei encantado com a Cibele. Naquele primeiro encontro, só que aquele foi apenas o primeiro encontro.
muitas outras vezes nós nos encontramos. Era festa que houvesse em alguma cidade vizinha, porque ele tinha vários fornecedores, clientes. Esses clientes nos convidavam para a festa, então ele ia, a Cibele estava junto. Era em algum clube, em diversos eventos. Onde não estivesse o Gustavo com a mulher dele, a oficial, ele dava um jeitinho, a Cibele ia junto. A Cibele ia junto. E nesses lugares, eu acabava indo junto também e eu me encontrava com ela. E cada vez, a cada novo encontro que eu tinha com a Cibele, eu mais me encantava com ela. E eu sentia que ela também, de certa forma, se encantava comigo. Ele, o Gustavo, dono da empresa, ele sempre muito ocupado, um homem importante, ocupado com o trabalho, o dono da empresa, não era só aquela. Ele tinha tantas preocupações, tantos amigos. Ele, por exemplo, ele mantinha inclusive um time de futebol na cidade. Ele se envolvia demais com essa coisa de manter o time de futebol, adorava praticar esporte, jogar futebol, mas mantinha um time que era quase que profissional e ele não abria mão disso. E muitas vezes, onde ele estivesse, de repente ele saía para jogar futebol, saía para bater papo com os amigos e a Cibele ficava comigo. A Cibele ficava assim. Já que eu estou falando de futebol, eu vou usar até uma expressão futebolística. Ela ficava escanteada, Cibele. Aquela mulher maravilhosa. Ela era uma mulher inteligente, sabe? Ela era sensível. Eu vou observando que, além de inteligente e sensível, me parecia ser a Cibele uma mulher determinada, linda, lindíssima. E ele, o Gustavo, dono da empresa, a tratava até que bem, mas completamente desligado com relação a ela. Eu que sou um homem assim observador, até por força da minha profissão, eu via muita frieza no tratamento do Gustavo para com ela. Ele frio, agia como se ela não fosse nada dele, até porque eu acho que ele se preparava um pouquinho para isso, porque ele era um homem casado. Ele era um homem casado, então, determinados lugares onde ele estivesse, ele não podia realmente aparentar que eles estavam namorando, que eles estavam juntos. Então ele fazia meio que a Cibele passar como se fosse uma funcionária da empresa, o que ela não era. Ela não era funcionária da empresa. Mas, sabe, para algum amigo dele, em alguns lugares, passava como se fosse. E com o tempo, eu fui perdendo um pouquinho o controle do coração em relação a Cibele. Eu fui me apaixonando por ela. Aquela mulher lindíssima, sensível, inteligente, com quem eu ficava conversando enquanto ele se preocupava na prática do seu esporte, se preocupava com a apresentação do seu time de futebol, além, obviamente, das outras preocupações que normalmente ele tinha. Mas ele era uma pessoa que era completamente desligado da Cibele. Era linda. Eu fui percebendo que o Gustavo, apesar de eu gostar muito dele enquanto meu chefe, ele usava a Cibele assim para apresentá-la. Sabe, ela era um troféu a ser exibido. É exatamente isso. Eu acho que encontrei a expressão. E já que o assunto ainda é futebolístico, ele escanteava, então ele também a apresentava como um troféu conquistado. Sabe, uma medalha que realmente valesse a pena ser mostrada. Irremediavelmente, eu fui me apaixonando por ela. Eu ficava com os contatos dela. E uma vez, tendo o telefone dela, eu ficava horas e horas a fio conversando com ela,
pelo telefone. Era uma tortura para mim ver a Cibele com o Gustavo. Nossa, eu sofria. Gente, eu sofria porque eu estava apaixonado por aquela mulher. Eu, sutilmente, eu tentava fazê-la entender que era comigo que ela tinha que estar e não com ele. Eu odiava vê-lo sendo tratada com tanta indiferença e às vezes até descaso. A família dele, ele mantinha a família e ficava cada vez mais óbvio para mim que a Cibele era outra. A Cibele era a namorada, como eu disse, era o troféu. E não é dizer que a Cibele estivesse com ele única e tão somente por uma coisa chamada interesse. Porque ela não era pobre, paupérrima. Não era, obviamente, que rica como ele. E ali na cidade eu acho que não tinha ninguém que poderia se igualar à família do Gustavo. Mas, sabe, ela era remediada. Uma família boa, uma família classe média. Eu queria muito, sabe? Eu queria muito que a Cibele me olhasse de um outro jeito, de uma outra forma. Eu queria que ela me visse de uma outra maneira. Porque para mim estava claro que entre o Gustavo e a Cibele, não havia o amor. Não, estava claro. Estava realmente claro para mim. Esse sentimento chamado amor não existia. Poderia haver qualquer outro sentimento, menos esse. Muitas vezes eu me sentia mal por estar apaixonado pela namorada de um cara que me tratava com respeito. Porque eu era um funcionário muito respeitado por ele. Muito mesmo. E mais, ele tinha uma relação amistosa comigo, de amigo. E por quem eu também tinha esse sentimento de amizade, além de meu chefe. Mas além daquele sentimento ser incontrolável, quer dizer, o que eu sentia pela Cibele era incontrolável, eu sabia que aquele namoro entre o Gustavo e ela não tinha futuro. Não tinha futuro e sinceramente eu não achava justo, eu achava desperdício demais. Ele era tão cego e indiferente que ele nunca notou nada, nunca percebeu nada daquele envolvimento entre a minha pessoa e a pessoa da Cibele. Ele não percebia. O que saltava aos olhos, ele não via. A forma como eu conversava com ela, o carinho que eu dedicava a ela. Muitas vezes, talvez, por um sentimento de culpa, eu tentei fazê-lo ver que se ele não mudasse com ela, eu às vezes tentava dar esse toque para ele. Sabe, eu às vezes tentava. Que se ele não mudasse com ela, quer dizer, se ele não tratasse a Cibele com mais carinho, ele acabaria por perdê-la. Eu acho que aqui, nessa frase, dá para demonstrar bem o que eu sentia por ela. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso. Eu estava gostando tanto dela, que eu queria que ela fosse melhor tratada por ele. Deu para entender? Porque eu percebia que quando ele agia com frieza, e ele sempre agia com frieza com ela ficava escanteada, ela sofria. Uma noite, nós estávamos numa boate numa cidade vizinha. Ele estava com a Cibele e eu estava com uma outra garota. Nós nos olhávamos e os dois nem percebiam. A garota que estava comigo por estar. Vocês estão me entendendo. Estava comigo por estar, não havia também sentimento nenhum entre mim e aquela outra garota. Mas eu olhava para a Cibele me olhava. E nem a minha garota percebia, porque ela tinha todas as razões, porque ela não estava nem aí. E ele também não, o Gustavo também não. Aliás, ele era tão desligado e sonso com relação a ela, que ele nunca percebeu absolutamente nada. No momento em que
Ficamos sozinhos à mesa, eu e a Cibele. Ele tinha saído para atender uma pessoa, ele era muito solicitado, e a garota com a qual estava tinha ido ao toalete. Então eu aproveitei que eu fiquei sozinho com a Cibele. Eu a arrastei para a pista de dança. Estava tocando uma música suave e eu não sei o que me deu. Eu puxei ela para junto de mim assim e nós dançamos bem próximos. Quando eu digo bem próximos, eu fiz questão de colar, que ela colasse em mim. E essa música bem que podia ter durado, sabe, uma eternidade. Ela perguntou para mim: você não quer voltar lá para a mesa, para junto da garota que está com você? Eu falei para ela: Cibele, por que você se faz de boba? Nessa hora que eu perguntei isso, como ela estava junto a mim, eu a apertei em meus braços. Você está me apertando, disse ela. Você está me apertando. E eu respondi: eu sei. Vamos voltar para a mesa? Vamos voltar para a mesa? Ela repetiu 2 vezes. E eu falei: para quê? Eu sei que você está gostando de estar aqui comigo. Assuma. Ela olhou para mim e falou: você é pretensioso. Eu sei que você está gostando de dançar aqui comigo, que está gostando de estar em meus braços. Para com isso, vai. Gregório, vamos voltar para a mesa. Vamos. E eu falei para ela: o que ele faria? Eu estava me dirigindo ao Gustavo aí. O que ele faria se nos visse assim, dançando juntinhos? Será que isto o faria acordar? E se ele visse isso? Quando eu falei se ele visse isso, eu puxei a Cibele e a beijei. Que atrevimento seu, me solta, você tá louco? Você tá louco? Me solta. Ela se desvencilhou de mim e saiu apressada. Eu ainda a alcancei e a segurei pelo braço e falei para ela: você vai se trair, ele pode desconfiar. Vou contar tudo para ele, ela disse. Vou contar tudo para ele. Sei que você não é nenhuma tola, eu falei para ela. Tipo assim, você não é louca. Isso é uma ameaça? Ela perguntou. Eu disse: não. Eu não saberia ameaçar você. E sei também que você não vai querer que ele quebre a minha cara, se é que ele realmente tem sangue para isso. Ele parece não enxergar nada. Nada que diga respeito a você. E ela se soltou de mim e voltou para a mesa. Na maior tranquilidade, ele perguntou se estávamos dançando. Pediu desculpas até porque nos deixou sozinhos. Por aí vocês tiveram uma ideia real, né, do que a Cibele representava para ele. Ele, na maior tranquilidade, perguntou se nós estávamos dançando e pediu desculpas por nos deixar sozinhos. A partir desse dia, eu percebia que a Cibele começou a me evitar. Depois de tudo o que aconteceu naquela pista de dança, ficava nítido e claro que ela começou a me evitar. Isso me deixava para morrer, sabe? Eu comecei a sofrer com isso. Alguns dias depois, eu fui até a porta da faculdade onde ela estudava. Esperei que ela saísse. E quando ela apontou, eu corri ao encontro dela. Cibele! Cibele! Eu preciso falar com você. Ela entrou no meu carro. E eu abri o meu coração. Eu falei tudo o que eu sentia por ela. Ela, ouvindo aquela minha confissão, ficou desconcertada. Ela ficou perdida. Teve uma hora que ela ficou em silêncio, parada como que a olhar o céu, que realmente, como nós estávamos num lugar escuro, o céu mostrava todo o esplendor de suas estrelas. Eu fiz um carinho no cabelo dela. Cibele, eu sei. Eu tenho o maior carinho pelo Gustavo, o maior respeito por ele.
Ele está me gerando um emprego espetacular, maravilhoso, mas ele é um homem que se encontrou na vida, ele tem a família dele, Cibele. E eu tô apaixonado por você. Você merece muito mais do que migalhas. Olha a mulher que você é. Você é maravilhosa. Você é linda. Entende, Cibele? Eu tô apaixonado por você. Nessa hora, ela olhou para mim e acabou confessando que também estava apaixonada por mim. Estava apaixonada por mim. Mas que ela não podia terminar o namoro, porque ele não merecia isso. Ele, no fundo, segundo ela, ele era um cara muito legal com ela. E depois ela tinha muito medo do que pudesse acontecer sobre o meu futuro. Eu falei pra ela: você espera o quê? Já que você tá falando em futuro, você espera o quê do Gustavo? Que ele vai um dia largar a mulher e se casar com você? Não, Cibele, isso não vai acontecer. Tudo bem, ele gosta da tua companhia, você... E quem é que não gostaria? A mulher excepcional, maravilhosa que você é. Mas ele não pode corresponder aos seus sentimentos. Ele não te ama. Eu sinto te informar. Ele não te ama. Ele lhe trata até com carinho, mas não te trata com amor. Ele até te trata com uma certa consideração, mas não é a consideração que você merece. Eu não estou te reconhecendo. Você vai sacrificar sua vida, Cibele. Você vai sacrificar sua vida. Sinceramente falando, olha pra mim. Você acha que você pode ser feliz desse jeito? Ficando com as migalhas, com o resto? Ainda mais agora que você... E você não mente. Ainda mais agora que você disse que está apaixonada por mim. Não, Cibele, não. Não, nem eu e nem você merecemos isso. Nem eu e nem você. Se houvesse amor entre você e o Gustavo, tá? Eu sairia do caminho, eu juro pra você que eu sairia. Se existisse amor, eu sairia. Mas não há. Eu sei que não há. Cibele, olha pra mim. Eu te amo. Eu te amo. E eu sinto que você me ama. Você me confunde, disse ela. Como é que é? Você me confunde. Não. Não, não. Eu clareio suas ideias. Seja razoável, seja sensata. Eu não confundo você. É você que se confunde. Não faça isso com você. Gregório, eu tenho que pensar. Tem que pensar. Pense então em você. Em primeiro lugar, pense em você. Mas também pense em mim. Nos despedimos. Dias depois, nós nos encontramos e conversamos. E ela vinha com um balanço de tudo que ela havia pensado e refletido. Gregório, eu pensei muito em tudo que você falou. Você tem razão. Eu tô esperando que ele não pode me dar, né? Você tem razão. Olha, eu vou romper o compromisso com ele. Eu conversei com ele ontem. Eu quase entrei nesse assunto, mas eu não tive coragem. Mas, Cibele,
Você não teve coragem porque, desculpa, ele é meu chefe, meu patrão, mas ele não merece tanto zelo da sua parte. Entenda. O modo como ele trata você, lhe deixando sempre em segundo plano, mostra que ele não merece essa consideração que você dedica a ele, meu amor. Ele não merece. Mas eu não quero magoá-lo. Você me entende, Gregório? Eu não quero magoá-lo. E por isso você vai adiando as coisas. Mas até quando? Cibele, até quando você vai adiar? O que você pretende? Seja honesta. Você pretende ficar comigo? Ou continuar sendo a outra? Eu não aceito. Não, Desculpa, Cibele, eu não aceito. Eu não saberei dividir a mulher que eu amo com outro. Não está em mim. Eu não posso fazer isso. Eu não aguento, Cibele. Não é isso, Gregório. Eu também não seria capaz de fazer isso. Eu fico pra morrer, Cibele. Eu fico pra morrer só de pensar que ele beija esses lábios que deveriam ser beijados por mim. Nessa hora eu toquei os lábios dela. E por que você não me beija? Por que eu não te beijo? Eu não te beijo porque você ainda é uma mulher comprometida. Mas você me beijou naquele dia na pista, na boate, lembra? Tá, fiz isso, mas foi só pra dar uma sacudida em você. Pra ver se você acordava. Gregório, eu tenho medo da reação dele. E tenho medo da reação dele em relação a você. Afinal de contas, você é um cara da confiança dele. Você tá bem empregado. Eu penso em você também, Gregório. Ele não é um homem violento. Pelo contrário, sabe? Cibele, ele é sensato. Mais do que sensato, eu não quero ofender, mas ele é frio. Ele é frio, é o jeito dele. Pelo menos eu vejo ele frio em relação a você. Ele não seria capaz de me agredir por isso. Mas ele pode tirar o seu emprego. Gregório, você é um cara que tem um excelente emprego com ele, você sabe disso. Olha, se ele me colocar no olho da rua, eu consigo outro emprego. Eu tenho um histórico. Tá, eu gosto de trabalhar com ele, respeito demais a postura dele como empresário, mas eu, antes dele, já existia e eu me garanto enquanto profissional. Eu sou formado, eu tenho cursos, eu já ganhei medalhas de honra ao mérito nas empresas pelas quais passei. Mas, Gregório, eu nem sei como falar com ele. Eu nem sei como começar esse assunto com ele. Eu não tenho coragem, sabe? Eu vou ser sincera, eu sei. Eu sei que ele é um homem casado, mas eu me envolvi com ele e eu não sei se eu me acostumei a ele. Acho que é isso. Me acostumei. Eu sei que você tem razão quando você fala que eu não tenho futuro nesse relacionamento, mas eu não sei como falar com ele. Eu tenho medo de como abordá-lo nesse assunto. Eu não sei por onde começar. Mas eu não vou esperar mais, Cibele. Eu preciso de uma decisão sua. Já que você não se decide, eu vou falar com ele. Eu sei que você nunca vai ter essa coragem. Ela me olhou nessa hora. Ela me olhou extremamente assustada. Quando eu falei, eu não vou esperar mais, eu vou falar com ele, eu sei que você nunca terá essa coragem, ela me olhou com os olhos arregalados, assustada. Mas não falou nada. Então eu achei que eu devesse agir. No dia seguinte, na saída do trabalho,
Eu falei: Gustavo, eu preciso falar com você. Fomos até um café, que ele, aliás, adorava frequentar. E foi lá nesse café que eu conversei com ele. Gustavo, rapaz, eu nem sei como começar esse assunto com você, porque o que eu vou te falar é tão delicado, mas ao mesmo tempo não pode ser mais adiado. Fala, Gregório. O que é? Sobre a Cibele. Sobre a Cibele? E o que você tem para falar sobre ela? Gustavo, olha, se vocês se amassem de verdade, tudo seria diferente. Não estou entendendo, Gregório. Não estou entendendo, por favor, seja claro. Não estou conseguindo te entender. Gustavo, eu e a Cibele, nós nos apaixonamos. Isso foi acontecendo em todo o tempo em que nós fomos nos conhecendo. Nas vezes que você a trocou pelo futebol, pelos amigos, nas vezes que você deixava sozinha comigo na mesa para que eu ficasse conversando com ela. Eu me apaixonei por ela. Primeiro fui eu. Depois foi ela. Eu nem sei a ordem direito das coisas, mas eu estou procurando ser o mais sincero com você. Como é que é, Gregório? Você diz que está apaixonada pela minha namorada? Nessa calma? Qual é a sua, cara? Peraí, Gustavo. Eu quero dizer para você que não tenho culpado nisso. Que simplesmente aconteceu. Então, você está querendo me dizer que vocês estão me traindo pelas costas, você e a Cibele? Não, não, por favor. Não. Você sabe que eu sou um homem honesto. Você sabe o quanto eu sou sincero. Não é bem assim. Nunca houve absolutamente nada entre nós, além desse encantamento, além dessa paixão. Eu juro para você, olhando nos seus olhos, nunca tivemos nada. E ela tem muito medo de te magoar. E ela jamais seria capaz de romper esse compromisso. Por ela jamais romperia com você. Por isso é que eu tô tendo aqui essa conversa com você. Você me entende? Pô, Gregório, bem que me avisaram que você tava de olho na Cibele e eu pensando que você era meu amigo, cara. Você é um traíra? Não merece nem que eu perca tempo lhe dando uma surra, é isso? Ele se levantou na menção de que fosse embora. Mas antes que ele saísse, eu me coloquei também de pé e pedi: por favor, Gustavo, você pode ir embora, mas você precisa ouvir uma coisa. Olhando nos meus olhos e eu olhando nos seus. Jamais houve qualquer coisa entre mim e a Cibele. É importante que você saiba. Apenas eu me apaixonei por ela. E ela disse que também está apaixonada por mim. Essa é que é a verdade. Ele me olhou, deu daquele jeito dele um meio sorriso e saiu. Antes, ele passou no caixa, sacou o cartão para pagar a conta e eu corri e disse: não, é por minha conta, deixa. Ele foi embora. Mais tarde, ela me disse que eles conversaram e que tinham terminado o relacionamento. Mas que ele estava muito nervoso e nos acusando de tê-lo traído pelas costas. No dia seguinte, eu cheguei para trabalhar, mas eu não sabia ainda o que ele faria comigo. Provavelmente, eu seria demitido. Foi com esse espírito que eu cheguei na empresa. Mas eu, sinceramente, não me importava com isso. Eu, não é por querer me gabar, mas eu conseguiria um novo emprego, um novo trabalho. Pouco depois, ele chegou e parou de frente para mim e disse:
Bom dia, Gregório. Bom dia, Gustavo. Que bom que você tá falando comigo. Depois de tudo que eu te falei, eu imaginei que eu só receberia o meu bilhete azul, a minha demissão. Você vai ficar com ela agora, né, Gregório? O caminho tá livre. Ontem conversamos e a gente achou melhor terminar. Mas escuta, Gustavo, eu não lhe traí. Foi você que a perdeu. Se houvesse amor entre você e ela, eu juro que eu simplesmente me retiraria. Eu iria embora, eu pediria a conta e iria embora. Eu não sei porquê, mas eu confio em você. Confio mesmo. Sabe que Gustavo, eu não tenho culpa se você não soube conquistá-la. Eu não sei se é que você não soube conquistá-la ou você também nem pôde, porque afinal de contas você é casado, você tem os seus filhos e, ao meu ver, ele é tão especial. Ela não é mulher para ser trocada por um futebol, pelos amigos, como você sempre fez com ela. Desculpa, mas ela não é mulher pra ficar com o resto, sabe? Porque um homem na sua posição, você só pode oferecer para ela migalhas. E você não pode me acusar, porque apesar de sentir tudo que eu sinto por ela, eu tentei lhe alertar várias vezes que você a estava perdendo. Na verdade, Gustavo, você pediu para perdê-la e foi atendido. Você não pode reclamar. Não pense que foi fácil para mim ter que escolher esse caminho, Gustavo. Desde que eu cheguei aqui na empresa, eu sempre fui muitíssimo bem tratado por você. Trabalhei até em empresas maiores que a sua. Trabalhei até em multinacional. Mas em nenhuma delas eu fui tratado como um amigo pelo patrão. E você me trata como um amigo. Eu não posso desrespeitar essa tua amizade, esse teu carinho. Mas eu não tive culpa, as coisas foram acontecendo. Você a perdeu. Todas as vezes que a trocou pelo futebol, pelas farras, pelos amigos. E eu a conquistei. A conquistei com carinho, com afeto, com companheirismo, com atenção. E pode ter certeza absoluta que eu lhe respeitei. Nunca houve absolutamente nada entre nós. E enquanto ela não se decidisse, enquanto ela não resolvesse lhe deixar, nem nunca viria. Eu me dou ao respeito e eu sei respeitar um amigo leal como você. Gregório, só que você é um amigo que se mete com a mulher do outro. Não é bem assim. Você sabe, Gustavo, que não é bem assim. Você me entregou essa sua namorada. Você a perdeu. E você ainda me culpa. Isso não tem importância, Gustavo. Não houve culpa de ninguém. Mas será que você tinha o direito de fazer isso comigo, Gregório? Será que não houve nenhuma canalice da tua parte? Acho que não. Não houve nenhuma canalice da minha parte. Apenas sinceridade. Mas sabe, Gustavo, eu quero te fazer uma pergunta. O que você vai fazer de mim agora? Quer dizer, fazer comigo agora? Como assim? Não. Se você tiver que me colocar no olho da rua, tá no seu direito. Pode fazê-lo. Você acha, Gregório, você acha que vai ser fácil para mim continuar a trabalhar com traíra como você? Não. Não acho, nem deixo de achar nada. Está nas suas mãos. A decisão é sua. Então,
já que a decisão é minha, eu não vou colocar você na rua. Eu sou o presidente dessa empresa. E eu tenho que ser profissional e saber separar as coisas, Gregório. Tá, tudo bem se eu ficar de cara virada com você uns dias, mas tudo passa. Tudo passa. Mas você está fazendo um trabalho magnífico aqui. E eu quero, sabe, que você termine essa reestruturação da empresa, da produção que tem melhorado muito. Eu quero que você continue com a sua gerência de excelência. Você tem feito coisas magníficas. Os meus sócios estão satisfeitíssimos com os resultados. Eu não posso negar o profissional excelente que você é. Eu não posso prejudicar a empresa que é da minha família por uma questão pessoal. Ótimo. Então eu vou fazer tudo o que me compete da melhor forma possível. Eu vou continuar sendo, Gustavo, o profissional que veste a camisa da empresa e que faz tudo com competência. Mas muitas vezes nós vamos ter que conversar sobre o trabalho. Eu espero que possamos conviver profissionalmente e de forma civilizada. Lógico, nossa relação vai ser profissional, mas é óbvio que eu sei respeitar você. Porque você é um... Eu sou o quê? Você é um cara leal. Ela também me jurou que nunca houve nada entre vocês. E mais, ela me falou que não houve nada entre vocês porque você a alertou que isso não podia acontecer. É verdade ou não é? Embora ela seja também honesta, muito honesta. É verdade. É verdade, sim. Muito bem. Então, vamos à obra? Pode voltar para o seu trabalho. Ele virou e foi saindo e eu falei: tenha um bom dia. Ele virou e olhou para mim e disse: bastou esse e eu entendi tudo. Eu só sorri e voltei para o meu trabalho. Dias depois, ele já me tratava sem mágoa e sem ressentimentos. E nós voltamos a ter uma relação cordial. O mais importante é que eu estava livre para viver o meu amor com aquela mulher. A partir daquele dia, demos vazão ao nosso amor, ao nosso desejo e à nossa paixão. Nos tornamos namorados. Primeiro namorados. Depois, ficamos noivos. Companheiros sempre, cúmplices sempre, amigos. Até que marcamos a data do nosso casamento. E é que começa verdadeiramente a minha história. O nosso casamento tinha dia, a data devidamente marcada e uma festa preparada com todo carinho e amor. Tudo pronto. Até que você vai tomar conhecimento da segunda parte dessa minha história. A história de Gregório e Cibele. Não perca. Tá gostando? Curta, dá o seu joinha. Aproveita e se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. Segunda parte da história, tá aqui no canal.